O tenente-coronel da reserva, Elcio Bruno de Almeida, é presidente da ONG Instituto Força Brasil, que defende causas conservadoras. O Instituto já está sendo investigado na CPMI das fake news e também no inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Em depoimento à CPI, representantes da empresa Davat disseram que foi Elcio Bruno quem intermediou um encontro entre eles e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, quando discutiu-se a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Elcio Bruno também conseguiu no Supremo o direito de não responder perguntas que poderiam incriminá-lo. Na fala inicial, fez um resumo da trajetória profissional, falou sobre a criação do Instituto Força Brasil e de como o tema vacinas começou a fazer parte da pauta do Instituto. Surgiu no IFB uma grande preocupação em relação à gestão da crise sanitária, razão pela qual o Instituto passou a defender a possibilidade de empresas e entidades privadas passarem a participar do processo de imunização nacional. À época, essa possibilidade era discutida através de um projeto legislativo, mas alguns aspectos operacionais a respeito da vacinação privada acabaram não sendo disciplinados pelo projeto de lei 14.125, que foi promulgado em 10 de março deste ano. Por esta razão, no dia 3 de março, o IFB solicitou um encontro junto ao Ministério da Saúde para discutir uma maior regulamentação sobre a forma com que seria operacionalizada a participação do setor privado na vacinação. Aqui é importante esclarecer: a solicitação de agenda foi feita por via formal e em um momento em que eu sequer conhecia os senhores Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. O coronel Elcio Bruno disse que 2 dias antes da reunião, marcada para o dia 12 de março, recebeu um pedido do reverendo Hamilton, que ele não conhecia até então, para incluir a Davat na mesma reunião. No encontro, o reverendo Hamilton informou que uma empresa de nome Davat pretendia oferecer uma grande oferta de vacinas ao Ministério da Saúde, mas que precisavam esclarecer ao Ministério a forma com que poderiam disponibilizar as vacinas, pois, embora não fossem representantes diretos do laboratório produtor das vacinas, eles teriam uma alocação de doses. Sendo assim, uma vez que o compartilhamento da reunião pré-agendada poderia acelerar a vacinação privada e considerando que até então não havia qualquer elemento em desfavor da Davat, que certamente seria profundamente investigada pelo Ministério da Saúde antes de qualquer negociação, não se enxergou nenhum possível prejuízo no compartilhamento da agenda do IFB, vislumbrando-se, por outro lado, um potencial benefício à vacinação do país. Segundo ele, depois do dia 12 de março, nunca mais esteve com Cristiano ou Dominguete. Ele afirmou também que nunca teve relação de amizade com o coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. A partir daí, disse que permaneceria em silêncio. O STF tomou conhecimento das quebras de sigilo aprovadas por esta comissão contra a minha pessoa. E reconhecendo que a CPI tem me tratado como investigado, o STF concedeu a mim um habeas corpus assegurando o direito ao silêncio em relação aos fatos que eventualmente possam prejudicar a minha defesa. Antes de começar os questionamentos, o relator, senador Renan Calheiros, exibiu publicações feitas pelo coronel Elcio Bruno, inclusive sobre o trabalho da CPI. O tweet diz o seguinte: resumo da CPI circense. Picareta denunciando picareta, todos julgados por picaretas, enquanto a narrativa dos picaretas da imprensa mira no presidente da República. O relator fez vários questionamentos, mas para a maioria das perguntas, a resposta foi a mesma. A negociação de vacinas e outros produtos farmacêuticos
parte do escopo de atuação da entidade? Senador, sobre este ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Que outras pessoas facilitaram ou possibilitaram a realização de reuniões de Vossa Senhoria com membros do Ministério da Saúde? Senador, sobre este ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Mas não é por orientação do advogado. Vossa Senhoria, repito, só pode se recusar a responder às perguntas que o auto-incriminem. E não vejo que é o caso dessa pergunta que acabo de fazer. Pela ordem. Senhor presidente. Palavra com a douta defesa. Apenas um esclarecimento de ordem técnica. Tanto a ministra Carmen Lúcia como o ministro Fux, em consulta realizada por essa CPI, ambos deixaram registrados em suas decisões que o direito em decidir sobre o silêncio é exclusivo do convocado. É verdade que o depoente tem o direito de permanecer calado, porque não tem o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo. Mas naquilo que não o incrimine, ele é obrigado a dizer a verdade e mais, ele é obrigado a responder as perguntas. Se é por parte do depoente o direito subjetivo de permanecer calado, também é subjetiva a interpretação se aquela pergunta que está sendo feita pelo relator ou qualquer membro dessa casa irá ou não incriminá-lo. E nesse aspecto, o presidente da CPI tem o poder, sim, de dizer esta pergunta não incrimina e o que eu gostaria de ouvir a sua resposta. E lá na frente podemos discutir na esfera judicial. Nas poucas perguntas respondidas, ele disse que ajudou na campanha do presidente Bolsonaro, mas que não tem uma relação próxima com ele, que nunca negociou produtos de saúde com o governo e que não pretende se envolver mais em publicações polêmicas. A partir de 2012, por conta da necessidade de trabalhar, de uma certa forma, eu me afastei da minha vocação espiritual e digo que essa situação mudou e eu pretendo assumir fortemente a minha vocação espiritual. Portanto, o engajamento político não combina com essa atividade e eu pretendo assumir essa postura. Eu parabenizo Vossa Senhoria e Vossa Senhoria podia começar espiando os pecados de Vossa Senhoria pedindo desculpa a essa CPI. Porque, ao mesmo tempo que fala que a partir de agora quer ter um site e os twitters de forma institucional, Vossa Senhoria foi muito infeliz quando chamou essa CPI de espetáculo circense e foi pior, né? E é importante dizer, né? Picareta ouvindo picareta, o termo é exatamente esse, picareta denunciando picareta, todos julgados por picaretas. Interessante que Vossa Senhoria esteve com picareta que denunciou outro picareta, e agora está diante de, entre aspas, picaretas que estão julgando todo o processo. E só para lembrar, né, há uma diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Vossa Senhoria, quando julgou todos nós, chamou todos nós de picaretas, infringiu o Código Penal, porque injuriou cada membro dessa CPI. Então, acho que um pedido de desculpa evitaria qualquer tipo de processo criminal contra Vossa Senhoria. Com certeza, senador.